Nome do livro: Orgulho e Preconceito. Autora: Jane Austen. Jane Austen é uma daquelas escritoras que permanecem desconhecidas por longo período de tempo, a custo encontrando o reconhecimento do público leitor. Hoje, no entanto, sua obra vem sendo mais lida e um número crescente de adaptações de seus romances para o cinema ajudou a torná-la mais conhecida. Tendo nascido em 1775 em Steventon, pequena cidade do interior da Inglaterra, Jane Austen, desde menina, já escrevia muito, principalmente histórias satíricas e de nonsense. Sua primeira obra de verdade foi justamente a mais conhecida, Orgulho e Preconceito, que começou a escrever em 1796 com o título de Primeiras Impressões. Seu pai ficou tão empolgado com o texto que logo tentou encontrar um editor, sem sucesso. Em 1801, seu pai se aposentou e ela se mudou com a família para Bath, uma cidade maior no sul da Inglaterra. Desestimulada por já ter 3 romances completos não publicados e afetada pela mudança de ambiente, ficou sem escrever quase nada pelos 10 anos seguintes. Finalmente, em 1809, conseguiu publicar Razão e Sensibilidade à sua própria custa. Reescreveu então Primeiras Impressões, dando-lhe o título definitivo de Orgulho e Preconceito, e publicou-o em 1813. No ano de 1817, foi para Winchester para tratar da saúde, e aí morreu, aos 42 anos, sem ter conhecido o sucesso público. Com o passar do tempo, sua obra foi sendo lida, amada e divulgada. As edições se sucediam e Jane Austen passou a ser comparada com Shakespeare e tornou-se comum defini-la como, entre aspas, maior romancista da Inglaterra. Fora de seu país também, o processo de reconhecimento de sua obra foi demorado, talvez porque, numa primeira leitura, seus trabalhos pareçam, entre aspas, ingleses demais. Os ambientes, a natureza, o provincianismo do interior, o esnobismo das classes altas, os tiques das personagens, tudo parece uma espécie de folclore à primeira vista. No entanto, logo se perceberão a agudeza da observação psicológica e o detalhamento da criação das personagens. O ciúme, as paixões não resolvidas, os conflitos trágicos por trás das situações aparentemente triviais. O universo dos sentimentos é desvendado com alguma crueza e muito realismo. É curioso que a maior crítica que se fez à escritora foi a de que ela jamais poderia descrever paixões adequadamente, pois nunca as tinha conhecido. Talvez a melhor resposta seja iniciar imediatamente a leitura de Orgulho e Preconceito. Capítulo 1. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro possuidor de uma boa fortuna deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado propriedade legítima de uma de suas filhas. Caro Sr. Bennet, disse-lhe um dia sua esposa, já ouviu dizer que Netherfield Park finalmente foi alugado? O Sr. Bennet respondeu que não sabia. Pois foi, assegurou ela. A Sra. Long acabou de sair daqui e me contou tudo. O Sr. Bennet não respondeu. Não quer saber quem é o locatário? Gritou a mulher impacientemente. Se você está querendo tanto me dizer, não faço nenhuma objeção. Foi o suficiente. Pois, querido, você deve saber que a Sra. Long disse que Netherfield foi alugada por um rapaz de grande fortuna, oriundo da Inglaterra. Ele chegou segunda-feira numa elegante caleça a fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que imediatamente fechou negócio com o Sr. Morris. A Sra. Long falou também que ele ocupará a casa antes do dia de São Miguel. Alguns dos seus criados devem chegar já na próxima semana. Como ele se chama? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro, naturalmente, meu caro. Solteiro e muito rico. 4 ou 5 mil libras por ano. Que boa coisa para as nossas meninas, hein? Como assim? De que modo pode isso afetá-las? Meu caro Sr. Bennet, replicou a esposa, como você às vezes é enfadonho, deve saber que ando pensando em casar uma delas. Será esse o projeto do homem ao se instalar aqui? Projeto? Tolice! Como é que você pode dizer uma coisa dessas? É até muito provável que ele se apaixone por uma delas. Portanto, assim que chegar, você deve ir visitá-lo.
Não vejo motivo para isso. Você pode ir com as meninas, ou até mandá-las sozinhas, o que talvez seja ainda melhor. Como você é tão bela quanto qualquer uma delas, o Sr. Bingley pode escolhê-la. Você está me lisonjeando. De certo já tive o meu quinhão de beleza, mas não ambiciono ser nada de extraordinário agora. Quando uma mulher tem 5 filhas crescidas, deve deixar de pensar em vaidades. Em casos assim, uma mulher raramente tem beleza sobre a qual pensar. Mas, meu caro, você deve realmente ir ver o Sr. Bingley quando ele chegar. Não quero assumir esse compromisso. Mas lembre-se de suas filhas. Pense que partido seria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão decididos a ir. E é pelo mesmo motivo, pois você sabe que em geral eles não visitam recém-chegados. Deve ir, pois a nós, mulheres, será impossível fazê-lo se antes você não o fizer. Creio que isso é excesso de escrúpulo da sua parte. Tenho certeza de que o Sr. Bingley terá muito prazer em vê-la. Além disso, eu lhe enviarei algumas linhas por seu intermédio, assegurando-lhe que darei o meu consentimento para que ele se case com qualquer das meninas que escolher, embora devesse acrescentar um elogio para a minha pequena Lizzie. Gostaria que você não fizesse isso. Lizzie não é melhor do que as outras. Estou convencida de que não tem nem metade da beleza de Jane, e nem sequer metade do bom humor de Lydia, mas você nunca deixa de manifestar sua preferência por ela. Nenhuma delas tem muito que se lhes recomende, respondeu o Sr. Bennet. São tolas e ignorantes como as outras moças, mas Lizzie é realmente um pouco mais viva do que as irmãs. Como é que pode falar mal assim dos próprios filhos, Sr. Bennet? Você se compraz em aborrecer-me, não tem nenhuma pena dos meus pobres nervos. Está enganada, minha cara. Tenho muito respeito por seus nervos. São meus velhos amigos. Venho escutando com grande consideração você falar a respeito deles pelo menos durante os últimos 20 anos. Ah, você não sabe o que eu sofro. Espero que você se restabeleça e viva bastante tempo para ver muitos rapazes com 4.000 libras anuais de rendimento se instalar na vizinhança. Pouco nos adiantará que venham 20 deles se você se recusar a visitá-los. Pode ficar certa, minha querida, de que quando chegarem os 20, eu os visitarei a todos. O Sr. Bennet era um misto tão curioso de vivacidade, humor sarcástico, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos era insuficiente para que a esposa conhecesse seu caráter. O espírito da mulher era menos difícil de compreender. Tratava-se de uma senhora dotada de inteligência medíocre, pouca cultura e gênio instável. Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. A única preocupação de sua vida era casar as filhas. Seu consolo, fazer visitas e saber novidades.